Olá, alunos! Tudo bem? Vamos continuar com a nossa disciplina de Lógica Computacional 2 e hoje nós vamos prosseguir no assunto que nós terminamos na última aula, que é o assunto de sintaxe na lógica de predicados. Na aula passada, nós terminamos exatamente no momento em que nós chegamos na gramática desta lógica. Só que ainda existem alguns detalhes para a gente explorar nesse conteúdo, então é isso que a gente vai fazer nessa aula de agora. Primeira coisa que a gente tem que entender para a gente diferenciar nas coisas que nós tratamos na aula passada e vamos continuar tratando nessa aula é a definição de metalinguagem. Porque nós estamos falando de uma linguagem, a linguagem da lógica de predicados, nesse caso agora. Só que a gente também tem que saber o que é a metalinguagem. O que é isso? Metalinguagem, segundo o dicionário, buscando a definição das definições do Oxford Languages, a metalinguagem é um substantivo feminino que significa linguagem, seja ela natural ou formalizada, que eu normalmente chamo de linguagem formal, aqui ele está tratando como linguagem formalizada, mas de qualquer forma é a linguagem natural ou formalizada que serve para descrever ou falar sobre uma outra linguagem, essa também natural ou artificial, formalizada. As linguagens naturais podem ser usadas como sua própria metalinguagem. Tá? Por que isso? Porque a gente precisa, quando a gente vai estudar uma linguagem, a gente precisa de alguma linguagem para estudar essa própria linguagem, porque a linguagem é a forma como os seres humanos se comunicam. Então, sem linguagem, a gente não consegue comunicar o estudo da própria linguagem. Então, acontece esse laço de que a gente precisa de uma linguagem para estudar a linguagem. E isso é tratado de metalinguagem. Isso existe na linguística, no estudo da linguagem, e existe em outros campos, em campos mais artísticos, quando se considera que uma determinada demonstração de arte possui a sua própria linguagem, ela tem uma linguagem por si só. Aí, esse conceito meio que extrapola o estudo das linguagens em si, a linguística, e vai para outras artes, tá? É que nem o caso aqui, meio que brincando, de quando o Homem-Aranha encontra o próprio Homem-Aranha. Então é o Homem-Aranha falando do Homem-Aranha. Então, um apontando para o outro ali. Então, isso é uma metalinguagem. Não a metalinguagem original estrita, mas uma extrapolação do que significa uma metalinguagem. Então vamos ver outros exemplos de metalinguagem. Pode ser um desenho, uma ilustração, descrevendo como é a ilustração, a arte da ilustração. Porque se considera que ilustração é uma linguagem, ela possui uma linguagem, uma forma de representar as coisas, uma forma de apresentar as coisas, de comunicar. Por ser uma forma de comunicação, ela é uma linguagem. Aí quando essa linguagem está falando dela mesma, a linguagem está falando da própria linguagem, ela é uma metalinguagem. Então, uma ilustração descrevendo como uma ilustração é feita. Então, é uma metalinguagem. Um outro exemplo seria esse daí, que é de um autorretrato. Assim, a ilustração sobre um autorretrato. Então, aqui nós poderíamos ver duas camadas de metalinguagem. É o autor, sim, o pintor, melhor dizendo, ilustrando a si mesmo, é o pintor pintando o pintor, e uma ilustração representando justamente essa metalinguagem. Então, é a linguagem da ilustração mostrando uma linguagem que é a linguagem da pintura. E essa pintura é o pintor pintando o próprio pintor. Então, tem uma metalinguagem ali também. Dois níveis de metalinguagem, de certa forma. Outro exemplo é um aviso cujo aviso é não remova este aviso. Então, é o aviso falando sobre o próprio aviso. Então, é uma metalinguagem. Ele está comunicando sobre a própria comunicação. O aviso está comunicando algo sobre a própria comunicação. Então, é uma metalinguagem. Tá? Outro exemplo, numa tirinha. Reparou nas tiras? Preto e branco.
Era para ser um dia alegre, mas roubaram as cores. Fica parecendo a vida real, sem graça. Então, é a tirinha comunicando sobre a própria tirinha. Então, é esse meio de comunicação, que é o cartoon, falando sobre o próprio cartoon, falando sobre características do próprio cartoon. É o cartoon sabendo que, ao fazer um cartoon preto e branco, ele rouba as cores e que fica sem graça, parecendo a vida real, que o cartoon deveria ser. Então, deveria ser mais colorido para ser mais alegre. Então, é o próprio cartoon comunicando sobre a arte de comunicação via cartoon. Então, isso é uma metalinguagem. E um exemplo mais recente de que utiliza metalinguagem é, para quem assistiu, esse filme, essa animação, que é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Por que ele usa de metalinguagem? Porque se entende que o cinema, ou seja, o cinema live action, né, o cinema com atores, ou o cinema de animação, ele tem a sua linguagem própria, uma linguagem visual, uma forma de comunicar as coisas. Então, essa é a linguagem dele. E o quadrinho, as histórias em quadrinhos, têm uma linguagem própria, diferente da linguagem do cinema. Então são duas linguagens diferentes. A linguagem do cinema e a linguagem dos quadrinhos. E este filme, o que ele faz? Ele usa o cinema para falar da linguagem dos quadrinhos. Ele fala do quadrinho, ele não só usa o mesmo tema, que é Homem-Aranha, porque pode ter o Homem-Aranha no quadrinho e o Homem-Aranha no cinema, mas cada um com a sua linguagem, e isso não seria metalinguagem. Mas quando ele pega no cinema e fala não só do Homem-Aranha, ele fala do Homem-Aranha e da linguagem de quadrinhos que era utilizada para representar o Homem-Aranha, quando ele divide quadros, né, no cinema como se fosse num quadrinho, para fingir que está num quadrinho, ele está falando sobre a forma de representação do quadrinho. Então é a linguagem do cinema falando sobre a linguagem dos quadrinhos. Então é uma linguagem falando sobre outra linguagem, que é justamente a definição de metalinguagem, tá? Não confunda de pegar um tema que surgiu numa linguagem e comunicar isso em outra linguagem. Não é isso. Senão, qualquer filme baseado em livro seria metalinguagem, porque ele nasceu numa linguagem, na linguagem dos livros, e depois foi reproduzido na linguagem do cinema. Isso não é metalinguagem, isso é só interpretação, é uma tradução, né, para uma outra linguagem. Mas aqui nesse caso, ele está falando não só do mesmo tema, ele está falando da linguagem de um outro meio. Então ele está falando de uma outra linguagem. Então é uma linguagem para comunicar uma outra linguagem. Então pode ser tanto assim, uma linguagem falando sobre outra, ou uma linguagem falando sobre ela mesma, que é o caso típico das linguagens naturais. Porque quando a gente aprende a se comunicar, a gente adquire a nossa primeira linguagem, que é a linguagem natural. E quando a gente vai explicar alguma coisa sobre essa linguagem que a gente está se comunicando, a gente só tem ela, a gente não tem nenhuma outra. Então é bem comum na linguagem natural, a própria linguagem natural ser sua própria metalinguagem. Tá? Mas no nosso caso de estudar a lógica de predicados, nós temos outras linguagens para nos auxiliar nisso. Então, a gente normalmente não usa a linguagem da lógica de predicados para explicar a própria linguagem da lógica de predicados. A gente usa uma outra linguagem como metalinguagem. Tá? Então, quando a gente está definindo a nossa gramática, por exemplo, né, aquela gramática que nós terminamos no último slide da aula anterior, nós estamos utilizando metalinguagem. Porque quando nós falamos de termo, termo é um nome, mas essa palavra termo, esse símbolo termo, ele não faz parte da linguagem, ele faz parte da metalinguagem, da linguagem que a gente está utilizando para descrever a nossa linguagem. Por exemplo, ali está termo igual um X com um chifrinho, certo? Então, esse X com chifrinho, ele não faz parte da linguagem, ele faz parte da metalinguagem. Se eu escrever X com chifrinho numa expressão, ele não existe, porque X com chifrinho não está no nosso alfabeto, então ele não é aceito. Mas o X com chifrinho é da metalinguagem para nos explicar
sobre a linguagem. Eu estou falando que aqui eu devo colocar algum elemento que seja da mesma categoria do x. O x faz parte da linguagem. Tá? Então, quando eu estou falando x com chifrinho, eu estou falando assim, qualquer variável, seja ela x, y, z, x1, x2, tanto faz. Da mesma forma, quando eu falo f com chifrinho, eu estou utilizando a metalinguagem. Termo é uma expressão da metalinguagem, não é da linguagem. Já na terceira linha ali, que está falando átomo igual a false, false é da linguagem. Átomo é da metalinguagem. Então a gente tem que começar a entender essas diferenciações, para a gente não se confundir na hora de escrever uma expressão. Quando eu for escrever uma expressão, eu não posso escrever a palavra termo, tá? A não ser que eu esteja explicando como é a formulação daquilo ali. Aí eu estou utilizando a metalinguagem. Aí tudo bem. Tá? Então, se a gente for avançando agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos redefinir o nosso alfabeto. Para quê? Para inserir aqueles símbolos que a gente, símbolos de conectivo e símbolos de verdade, que a gente viu na aula anterior, que a gente consegue gerar a partir dos originais que nós definimos. Nós só tínhamos um símbolo de verdade, e com o não e o símbolo de verdade a gente conseguiria gerar o outro. Então a gente pode considerar que a gente redefine o nosso alfabeto, incluindo agora os dois, o true e o false. E nos nossos conectivos, por mais que nós tenhamos iniciado apenas com o não, o ou, o para todo e o existe, com esses a gente consegue gerar o eu, se, então e o se, somente se. Então a gente pode inserir eles agora no nosso alfabeto, porque a gente consegue gerar o significado deles a partir dos originais. Como eu falei, não existe só uma definição possível para cada linguagem. Então, eu posso ter aquela definição original de alfabeto, que vai definir a nossa linguagem, e essa definição, agora que a gente está redefinindo, que vai definir a mesma linguagem. São formas diferentes. Aquela é a forma mínima, com o mínimo possível de conectivos. Essa daqui é uma forma mais confortável para a gente, que a gente já está mais acostumado com elas. Então, né, eu apresentei aquela para vocês entenderem que dá para gerar uma linguagem a partir de um conjunto mínimo de conectivos, mas a gente vai utilizar daqui em diante essa definição que está na tela de vocês, porque ela é mais confortável, mais prática para a gente, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. No computador, normalmente se usa a definição mínima, porque é mais rápida. E essa praticidade é praticidade para o humano. E no computador, a gente quer que o computador seja prático para o computador e não para a gente. Beleza? Aí, a gente tem que lembrar da nossa ordem de precedência. Que nem nós tínhamos lá na lógica proposicional, que tinha ordem de precedência. Aqui a gente tem também. Só que nós temos mais conectivos. Então a gente tem que se lembrar de qual é a ordem de precedência nessa lógica. Então a de maior precedência continua sendo o não. Aí depois, uma precedência intermediária superior é o para todo. Então tem o para todo e o existe, são os quantificadores, que eles não tinham na lógica proposicional. Então na lógica de predicados, o para todo e o existe tem prioridade, né, tem precedência maior do que o e o ou. Tá? E por último vem o se, somente se e o se, então. Tá? São os dois de menor precedência. Então, na nossa lógica, a gente primeiro resolve os para todos para depois resolver o e ou. Beleza? Então vamos analisar aqui nessa ordem de precedência. Tá? Utilizando a ordem de precedência para ver qual é o significado dessas expressões. Essas expressões aí, eu eliminei alguns parênteses. Porque a ordem de precedência, ela serve justamente para eliminar esses parênteses, tentando não gerar ambiguidade. Lembra que a gente definiu ambiguidade nos slides anteriores? Então, para evitar ambiguidade. Então, o que a gente vai fazer agora? Nesse exemplo, eu vou mostrar para vocês a sentença com os parênteses eliminados e a gente vai tentar entender onde estariam os parênteses. Se a gente conseguir fazer isso corretamente, a gente não tem ambiguidade, tá? Então, na primeira expressão, nós temos para todo x, p de xa.
Nesse caso, não tem muita coisa para ter ambiguidade, porque o para todo x, ele é aplicado à expressão que tiver em seguida. E a expressão que tiver em seguida, ela é única, só tem uma forma de entender ela, né? Que é um predicado de dois termos. Então ali não tem muita dificuldade. O parêntese que nós teríamos seria um parêntese em volta disso tudo. Só isso. Na segunda, a gente já começa a ter que pensar um pouquinho mais. Porque eu tenho um para todo x. Esse para todo x, ele está aplicado ao quê? Está aplicado a todo o que está à frente. Aí, o que eu tenho ali na frente? Eu tenho o existe y. Então, o existe y vai estar a todo o que está na frente. E depois, para todo z, vai estar a todo o que está na frente. Então, nesse caso aí, ele vai ser p de x, tá? P de xy. Aí depois vai ter um parêntese em volta dele, vai ter o para todo z, aí tem um parêntese em volta dele, aí tem o para todo y, que tem um parêntese em volta dele, né? E depois o para todo x, que tem um parêntese em volta de todo mundo ali. Beleza? Então, agora, no seguinte, para todo x, não f de xa. Nesse caso, quem tem maior precedência? É o não. Então, o não vai ser aplicado primeiro. Então, tem o não do que tiver em seguida, que é o f de xa, e vai ter um parêntese ali. Então, é o não do f de xa. E o para todo vai estar aplicado no que está em seguida agora, que é esse parêntese do não f de xa. Tá? Aí vai ter um parêntese em volta. Beleza? No caso seguinte, que nós temos um p de x ou q de f de ya. Então, o f, que é uma função, está aplicada no y. O parêntese já resolve isso. Depois, o q de f de ya também é um novo predicado. Aí depois nós temos o ou. Então, o ou ele vai, né, ser aplicado entre o p de x e o q de f de ya. Então vai ter um parêntese ali em volta. E nesse daqui, como que a gente vai resolver esse cara? Então, para resolver esse cara, nós temos um para todo x ou não para todo x, abre parêntese, não q de x ou r de y, fecha parêntese. Então, essa expressão toda aqui é o que a gente tem que entender qual é a sequência dela. Do lado direito do ou, tá mais ou menos fácil de entender. Porque, ó, eu tenho um para todo x, do lado tenho um não para todo x, aí eu começo com um parêntese. Esse parêntese começa antes do não q de x e termina depois do r de y. Então, esse para todo, ele está aplicado a todo o seguinte aqui. Então, é para todo x, não q de x ou r de y. Todo junto. Aí, esse ou, do lado esquerdo, quem que ele tem? Ele tem para todo x, p de x. Então, esse para todo x, p de x está do lado esquerdo do ou, e o restante está do lado direito. Então, vai ter um parêntese em volta dele, todinho aqui. Aí agora, a gente tem que ver uma coisa que a gente já tem intuitivamente, mas que a gente precisa definir, porque nós estamos definindo formalmente a nossa linguagem. Que é o quê? A nossa correspondência entre quantificadores. A gente tem que saber o que acontece com um para todo e com um existe quando a gente tem um não associado. Tá? Então a gente vai ver aqui, ó, seja uma fórmula H e uma variável X, os quantificadores existencial, existe, e o universal, que é o para todo, se relacionam da seguinte forma. Um para todo x, h, então se eu tenho um para todo aplicado a uma fórmula h, isso é equivalente a eu ter um não, negando essa fórmula toda, de um existe de não h. Tá? Então, um para todo x de h é a mesma coisa da negação de um existe x de não h. Beleza? Então, essa é a correspondência. Que é o mesmo de eu falar que se eu falo que para
para todo elemento alguma coisa acontece, é a mesma coisa de eu falar que não é verdade que exista um elemento em que aquilo não aconteça. Tá? Isso é meio que intuitivo pra gente. Tá? Se eu tô falando que todo político é honesto, é a mesma coisa de eu falar que é falso que exista políticos desonestos. Então, é isso que eu tô falando. E da mesma forma, o existe X de H é a mesma coisa de eu falar que não é verdade que para todo X não H. Então, é a mesma coisa de eu falar, traduzindo para o caso que eu falei dos políticos honestos e desonestos, se eu falar que existe político desonesto, é a mesma coisa de eu falar que é falso que todos os políticos são desonestos. Tá? Então, desculpa, eu inverti aqui. Então, se eu falar que existem políticos honestos, eu estou... É a mesma coisa de eu falar que é falso que todos os políticos são desonestos. Beleza? Então, esse é o raciocínio. E o que a gente precisa? Da mesma forma que na lógica proposicional nós definimos o comprimento de uma fórmula para a gente conseguir provar as coisas por indução na lógica proposicional, a gente também precisa disso na lógica de predicados. Tá? Então, o que a gente vai ver agora? Dado uma fórmula H na lógica de predicados, o comprimento de H, que é denotado por comp H, né, comprimento de H, é definido como se segue. Se H é um átomo, então lá na nossa definição na gramática, nós definimos o que é um átomo. Então se o nosso H for um átomo, então o comprimento de H vai ser 1. Se H é a negação de um G, então o comprimento desse H, que é não G, é o comprimento de G mais 1. Então a gente começa a construir, né, o comprimento a partir dos elementos anteriores. Aí em seguida, se H for um E espadas G, onde esse espadas pode ser qualquer um desses conectivos, pode ser para todo, pode ser existe, pode ser se então, ou se somente se, então o comprimento dessa coisa, né, E espadas G vai ser igual o comprimento de E mais o comprimento de G mais 1. Aí eu pergunto para vocês, esse espadas, o que ele está fazendo aí? O que é esse espadas? Esse espadas é um símbolo da nossa metalinguagem. Lembra que nós falamos no início da aula que a metalinguagem é uma linguagem utilizada para explicar outra linguagem? Então, para explicar a linguagem da lógica de predicados, nós estamos utilizando esses outros símbolos, que são da metalinguagem. Então, H é da metalinguagem, E é da metalinguagem, G é da metalinguagem, e esse símbolo de espadas, de naipe de espadas, a gente acabou de utilizar e então nós acabamos de inseri-lo na nossa metalinguagem, na metalinguagem do que estamos utilizando para explicar a lógica de predicados. A gente que escolhe, eu poderia utilizar qualquer outro símbolo. Aí, podia ser, sei lá, uma carinha feliz, tá? Que eu escolhi qual era o símbolo da metalinguagem que iria representar isso daí. Beleza? Então tá, então conseguimos definir o comprimento para esses conectivos e precisamos também para os quantificadores. Então, se H for, abre parêntese, Q, X, fecha parêntese, de um G, onde Q é um dos quantificadores para todo ou existe, então o comprimento desse H, né, que é um Q de X de G, ele vai ser o comprimento de G mais 1. Novamente, esse Q é da metalinguagem. É um símbolo que vai representar um desses dois quantificadores. Beleza? E além disso, nós precisamos definir o que é subtermo, subfórmula e subexpressão. Tá? Então vamos lá. Os elementos a seguir definem as partes de um termo ou fórmula. Ou de uma fórmula E.
novamente, é da nossa metalinguagem. Então, se for igual a um x, então x... Então, a variável x é um subtermo de E. Por quê? Porque x, que é uma variável, ela é um termo. Então, se ela é parte de uma outra expressão, então ela é um subtermo. Aí vamos ver. Se eu tenho tenho E, que é um termo ou uma fórmula, né? E ele é do tipo f de T1, T2, T3 até Tn, então cada um desses t's de 1 a n e o próprio f de T1 até Tn são todos subtermos de E. Então, se o meu termo ou fórmula tiver, né, for f de vários t's, tanto os t's quanto o f desses t's são subtermos, tá? Porque, lembrando lá na nossa definição de gramática, né, esses t's são termos e uma função de termos é termo também. Então, se isso é parte de uma outra expressão ou termo, então ele é subtermo. Aí vamos ver, ó. Se T1 é subtermo de T2 e T2 é subtermo de E, então T1 é subtermo de E. Então, essa relação de termo e subtermo, ela continua por vários níveis, até eu não conseguir mais subdividir os meus elementos. Tá? Então, se eu tiver uma expressão gigante com vários termos, termo de termo de termo de termo, todos esses subtermos são subtermos da minha expressão original. Tá? Então, vamos lá. Se H é uma fórmula e E, né, essa nossa expressão, que é termo ou fórmula, for igual a não H, então tanto o H quanto o não H são subfórmulas de E. Aí a gente começa a diferenciar. Por que um é subtermo e o outro é subfórmula? Porque X e F são termos na nossa gramática. E o H, né, se ele for a negação de alguma coisa, ele é uma fórmula. Então ele vai ser uma subfórmula de E. Isso depende da função que ele está desempenhando na nossa linguagem. Então, um não H, se o H é uma fórmula, então o não H e o H vai ser subfórmula, não vai ser subtermo. Só seria subtermo se ele fosse um termo, se o H fosse o termo original, que aí ele seria ou uma variável ou um F de vários termos. Beleza? Aí, prosseguindo. Se H e G são fórmulas, e E é uma das fórmulas, H ou G, H e G, H, se H então G, ou H se somente se G, então tanto H quanto G quanto E são subfórmulas de E. Porque H e G são fórmulas, então eles não poderiam ser subtermos. Tá? Então eles vão ser subfórmulas da fórmula original. Beleza? E se H é uma fórmula, X é uma variável e que um dos quantificadores para todo ou existe, e nós temos e é o quantificador aplicado a H, né, o quantificador de X aplicado a H, então H e o quantificador de X aplicado a H são subfórmulas. Não são subtermos, são subfórmulas. Beleza? E da mesma forma, se H1 é subfórmula de H2 e H2 é subfórmula de E, então o H1 é subfórmula de E. Então, novamente, da mesma forma que o subtermo, isso acontece para todos os níveis seguintes, né, e vai acumulando, no subfórmula também. Então, se eu tenho uma fórmula de uma fórmula de uma fórmula de uma fórmula de uma fórmula, a primeira fórmula, assim, a última fórmula é subfórmula da primeira também, tá? E a gente pode falar que, do mesmo jeito que todo termo e toda fórmula é uma expressão, então eu posso chamar todo subtermo ou toda subfórmula de subexpressão. Tá? Então, se alguma coisa é subtermo de outra coisa, então ele também é subexpressão de outra coisa. Se alguma coisa é subfórmula de outra coisa, então ele é subexpressão da outra coisa. Tá? Então, são formas diferentes de eu me referir às partes da minha expressão, fórmula ou termo. Beleza? E nós precisamos de definir o escopo do quantificador. Isso vai gerar várias
análises mais para frente quando a gente for utilizar isso daí. Então, o escopo de quantificador. C já é uma fórmula da lógica de predicados. Então, se o para todo x de H é uma subfórmula de E, então o escopo de para todo x em E é a subfórmula H. Então, o escopo desse para todo x é a fórmula H a que ele está associada. Da mesma forma, o existe. Se existe x de H é uma subfórmula de E, então o escopo desse existe x em E é a subfórmula H, que é o que ele está em seguida ali. Então vamos ver esse exemplo. Tem uma expressão E, beleza? Então, nós temos toda essa expressão, que é para todo x existe y, para todo z, p de x, y, w, z. Se então, para todo y, q de z, y, x, z1. Tá? Então, cada quantificador desse tem o seu escopo. Tá? Porque eles são subfórmulas, né? Cada partezinha aí, que é o que a gente vai fazer a análise agora, é uma subfórmula da expressão E. Então, cada um tem o seu escopo. Então, vamos partir do menor para o maior. Tá? Então, o último lá, que é o para todo y. Para todo y, ele está aplicado a quem? Quem é o H desse para todo y? É o que está em seguida. Né? Então, para todo y, ele tem Q de z, y, x, z1. Então, o escopo desse para todo y é o Q de z, y, x, z1. Certo? Então, esse é o escopo dele. Aí, agora, vamos complicar um pouquinho. No para todo z. O para todo z, qual é o escopo dele? Aí nós podemos ter uma dúvida. Ou o escopo dele é só o p de x, y, w, z, que é o que está logo em seguida, ou é tudo até o finalzinho. Ou o escopo de para todo z é o p de x, y, w, z, se então para todo y, q de z, y, x, z1. Para a gente resolver essa dúvida, só teriam duas formas. Ou os parênteses estarem ali, que não estão, né, foram removidos, ou então a gente utiliza a precedência. Quem é que tem maior precedência? É o para todo ou é o se então? O que tem maior precedência é o para todo. Então ele é aplicado primeiro. Então eu vou aplicar o para todo de p de x, y, w, z. Então esse para todo ele está aplicado no termo seguinte. O se então vai ser a última coisa que a gente vai aplicar. Então o se então vai ser do lado esquerdo com o lado direito. Beleza? Aí agora, no existe y, qual é o escopo dele? Esse daí tá fácil, porque logo no existe y tem um parêntese mostrando que vai ser existe y até lá no final. Certo? Então, primeiro o existe. E depois nós temos o para todo x. Qual é o para todo x? Ele vai ser aplicado o quê? No que está em seguida. O que está em seguida? É o existe y. E o existe y tem o escopo de tudo. Então, o para todo x vai ter o escopo o restante da fórmula toda. Beleza? Então, é isso aí. Aí, como consequência dessa questão do escopo dos quantificadores, nós vamos ver uma outra característica, uma outra propriedade, que aqui está definido como ocorrência livre e ocorrência ligada. O que é isso? Seja x uma variável e E uma fórmula. Então, uma ocorrência de x em E, ela é ligada se x está no escopo de um quantificador para todo x ou existe x. Então, se eu tenho um x na minha expressão, na minha fórmula, e ela está no escopo de um quantificador dela, então se o x está no escopo de um para todo x ou de um existe x, significa que o x está ligada. E se uma ocorrência do x em E é livre, ela vai ser livre se ela não for ligada. Então, se ela estiver no escopo de um para todo ou de um existe dela,
ela é ligada. Se ela não tiver no escopo de um para-todo dela ou de um existe dela, então ela é livre. Tá? Então isso é uma ocorrência, né? Então é uma ocorrência livre ou ocorrência ligada. E o que é ser variável livre ou variável ligada? Então, se eu tiver x, uma variável, que é uma variável e é uma fórmula que contém x, então a variável x é ligada em E se existe pelo menos uma ocorrência ligada de x. E a variável x ela é livre se existir pelo menos uma ocorrência livre em x. Então, a variável x vai ser livre se ela tem alguma ocorrência dela, algumas das x que aparecem lá, for livre. Assim, ela vai ser ligada se tiver pelo menos uma ligada. E ela vai ser livre se ela tiver pelo menos uma livre. Então pode acontecer de uma variável tiver mais de uma ocorrência, uma variável aparecer mais de uma vez, e ela aparece uma vez livre e aparece uma vez ligada, então a variável é ao mesmo tempo livre e ligada naquela expressão. Isso pode acontecer. Tá? E aí a gente chega ao que vai ser de fato útil pra gente mais pra frente, que é o símbolo livre. Para isso a gente precisa dos conceitos que a gente viu agora de variável livre e variável ligada. Então, dado uma expressão os seus símbolos livres são as variáveis que ocorrem livres em E. Tá? Os símbolos de função e os símbolos de predicados. Então, o símbolo, eu vou ter um símbolo livre se ele for uma função. Função automaticamente é símbolo livre. Símbolo de predicado automaticamente é símbolo livre. E todas as variáveis que tiverem ocorrências livres. E então vai ser todas as funções, todos os símbolos e todas as variáveis livres. Se a variável não for livre, então ela é uma variável ligada, né? E ela não vai ser um símbolo livre. Então é isso que a gente vai precisar entender e isso que vai ser útil pra gente mais adiante, quando a gente for estudar outras coisas mais pra frente. Então vamos voltar naquele mesmo exemplo que a gente viu um pouquinho atrás para entender essas ocorrência livre, ocorrência ligada, variável livre, variável ligada e símbolo livre. Então vamos ver, vamos começar por variáveis. Então a gente vai começar por Z1, que é o mais simples. Z1 é a última variável que ocorre nessa expressão. Então, Z1 só tem uma ocorrência, que é aquela última ali. Essa ocorrência de Z1 é livre ou é ligada? Para a gente saber se essa ocorrência de Z1 é livre ou ligada, a gente tem que saber se ela está no escopo de um para todo Z1 ou de um existe Z1. A resposta disso daqui é bem simples, porque se a gente olhar na expressão, não existe nenhum para todo Z1 e nem um existe Z1. Então, com certeza, Z1 não está dentro de um escopo de um quantificador que quantifica ela. Então, Z1 é uma ocorrência livre. Aí a gente pode raciocinar. Se Z1 é uma ocorrência livre, então Z1 é uma variável livre. Tá? Z1 tem uma ocorrência ligada? Não, porque ela só tem uma ocorrência e a única ocorrência dela é livre. Então, Z1 é uma variável livre, mas não é uma variável ligada nessa expressão. E, ao mesmo tempo, Z1 vai ser um símbolo livre, porque é uma variável com ocorrência livre. Então, ela é um símbolo livre. Beleza? Aí, agora vamos ver X. X aparece duas vezes. Aparece no Q e aparece no P. Então, X tem duas ocorrências. Tá? Aí vamos ver. A última lá, a do Q. Então, X aparece ali. Esse X, essa ocorrência de X, está no escopo de um para todo X ou de um existe X? Sim, porque ela está no escopo do primeiro lá, do para todo X, porque aquele para todo X tem como escopo o restante da fórmula toda. Então, esse X está no escopo do para todo X lá. Então, essa ocorrência de X é ligada. E a primeira ocorrência, ela também está no escopo do mesmo para todo X. Então, esse X também é uma ocorrência ligada.
Então, ambas as ocorrências de x são ligadas. Então, x é uma variável ligada, observando qualquer uma das duas ocorrências. E não existe mais nenhuma outra ocorrência de x. Então, x tem duas ocorrências ligadas e nenhuma ocorrência livre. Então, o x é uma variável ligada e não é uma variável livre nessa expressão. Beleza? Aí agora vamos ver... quem mais que eu vou ver aqui? Ó? Y. Isso, vamos ver y. Ó, eu tenho um y no Q e um y no P. Parecido com o que aconteceu com x. Será que o comportamento vai ser o mesmo? Então, ó, no Q, o y está no escopo de um quantificador dele? Tá no escopo desse para todo y que está coladinho nele. Então, esse y é ligado. Aí agora o outro y, o y do P. Então, aquele y está no escopo de algum quantificador dele? Está no escopo do existe y. Lembra que o existe y lá de fora tem um parêntese que tem o escopo dele para todo o restante da fórmula? Então, esse y está ligado também. Então, o y tem duas ocorrências, as duas ligadas. Só que a curiosidade aqui é que cada uma das ocorrências está ligado a um quantificador diferente, o que não é problema nenhum. Então, a segunda ocorrência de y está quantificada pelo para todo y. E a primeira ocorrência do y está quantificada pelo existe y. Então, eu tenho duas ocorrências de y, as duas ocorrências de y são ligadas, portanto, a variável y é ligada. E como não tem nenhuma outra ocorrência de y que seja livre, então a variável y não é livre nessa expressão. Beleza? Então já analisamos z1, x e y. Agora vamos analisar z. Tá? Então, analisando z. Z ocorre duas vezes. Ocorre uma vez em Q e uma vez em P. Certo? A segunda ocorrência de z, que é em Q, ela é livre ou é ligada? Ela está no escopo de algum quantificador de z? Não, porque só tem um quantificador de z, que é o para todo z. E o escopo dele é só o P. O Q está fora do escopo dele. Então, a segunda ocorrência de z está livre, porque está fora do escopo de quantificador dele. E a primeira ocorrência, que é em P, está ligada, porque ela está dentro da ocorrência do para todo z. Então, nós temos a variável z, que tem duas ocorrências. Uma ocorrência ligada no para todo z e uma ocorrência livre, né, que é a que está no Q. Então, a variável y ela é ligada nessa expressão por conta da primeira ocorrência e ela é livre por conta da segunda ocorrência. Então, a variável z é livre e é ligada nessa expressão. Então, com isso, eu consigo ver que a variável z ela é um símbolo livre, porque ela é livre ali. Então, se eu fosse tentar entender quais são todos os símbolos livres dessa expressão, seria P. P é um símbolo livre porque é um predicado. Q é um símbolo livre porque é um predicado. Além disso, eu vou ter Z1 porque é uma variável livre e vou ter Z porque é uma variável livre também. Então, eu vou ter esses quatro símbolos livres. P, Q, Z1 e Z. E isso é o que a gente precisa entender para o que a gente vai fazer mais adiante. Conseguir identificar quais são os símbolos livres de uma expressão. Tá? Para isso eu preciso entender o que é uma variável livre, para isso eu preciso entender o que é uma ocorrência livre, o que é uma variável ligada, o que é uma ocorrência ligada. Então, uma coisa se junta na outra. Aí eu preciso saber do escopo de quantificador para eu saber se está livre, se está ligado, tá? Para isso que a gente está estudando essas propriedades agora. E por último, a gente precisa saber o que é uma fórmula fechada. Uma fórmula fechada é uma fórmula, ela é fechada quando não possui variáveis livres. Quando ela não possui variáveis livres, todas as variáveis dela estão ligadas, tá? Então, isso é uma fórmula fechada. E
um pouco mais à frente, a gente vai estar desejando manipular com fórmulas fechadas. Então, para isso, a gente tem que descobrir maneiras de fechar uma fórmula. Então, se a gente pegar uma fórmula que não é fechada e a gente fala, tá, como que eu resolvo isso? Uma das maneiras é utilizar o fecho de uma fórmula, que é essa segunda definição. Se H é uma fórmula na lógica de predicados e x1, x2, x3 até xn é o conjunto de variáveis livres em H, então essa fórmula não está fechada ainda, ela tem algum conjunto não vazio de variáveis que são livres, então não são fechadas, né? Sim, elas podem ser fechadas também, mas ela é livre, né? E para a fórmula ser fechada, ela não pode possuir variáveis livres. Então, tem um conjunto não vazio de variáveis livres. Eu posso utilizar dois fechos, tá? Que aí o primeiro é o fecho universal de H, que é indicado por para todo asterisco H, e ele vai representar a fórmula para todo x1, para todo x2, para todo x3, para todo assim por diante, do H, daquela expressão toda. Tá? Então, esse cara, ele vai representar toda a expressão logo a seguir. Beleza? Vai estar como escopo todo o H. E o fecho existencial de H, ele é indicado por existe asterisco de um H, que é dado pela fórmula existe x1, existe x2, existe x3, até existe xn de um H. Então ele vai representar todos os quantificadores existenciais de todas as variáveis do conjunto de variáveis livres aplicado à expressão toda. Beleza? Com isso, não vai sobrar ninguém livre, nenhuma variável livre. Então, todas as variáveis vão estar ligadas, não vai sobrar nenhuma livre, então a minha fórmula vai estar fechada. Então, essa é a forma mais simples e mais direta de eu fechar a minha fórmula. Se a fórmula não estiver fechada, aplicando um fecho universal ou um fecho existencial, eu fecho a fórmula. Só que esses fechos, ele tem a característica, vai ser todos do mesmo tipo. Ou vão ser todos os quantificadores universais, que aí vai ser o fecho universal, ou todos os quantificadores existenciais, aí vai ser o fecho existencial. Se eu não quiser isso, eu vou ter que fechar um a um, fechar manualmente. Aí eu vou ter que falar, essa variável fecha existencialmente, aquela fecha universalmente e assim por diante. Aí tem que ser manual. Beleza? Por enquanto é isso, tá? Aí, mais pra frente, a gente vê mais coisinhas sobre a nossa linguagem da lógica de predicados e linguagem da lógica proposicional. Até mais.